Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado para quem vai nos acompanhar aqui, quem vai nos assistir. Bom, a gente vai dar início, então, a mais uma formação política. É a nossa sexta, como estamos em tempos de pandemia e isolamento social, é a nossa sexta live aqui pelo Núcleo de Formação Política do PSOL de Londrina. A tentativa aqui é de contribuir para a formação da militância, a formação política da militância, do partido e da esquerda em geral, obviamente. Então a gente já aproveita aqui, né, para quem está nos assistindo, para que curtam a página do Núcleo de Formação Política e também curtam a página do PSOL Londrina. Assim vocês podem acompanhar todas as nossas postagens, né, os nossos convites e tudo mais. E o mais importante, né, além de curtir a nossa página, as nossas páginas, essas duas, é que vocês venham somar conosco nesse processo de resistência ao neofascismo e também, claro, né, tão importante quanto, que é somar conosco na construção de uma sociedade socialista. Então, desse modo, quem quiser, né, se organizar, fica aí o convite para que se filiem ao PSOL. Então, gente, hoje nós teremos aqui o prazer, né, de contar com a palestra da camarada aqui, Ângela Lasanha, é uma pós-doutoranda da Universidade Federal Fluminense. E o tema é um tema importantíssimo, né, que a gente tem que começar a fazer essa discussão sobre o socialismo, mas ela irá abordar o tema da Lênin e a transição socialista. Eu vou chamá-la para que ela entre conosco aqui na sala. Só um minutinho. Aqui está a Ângela. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Eliel, pelo convite, né, por participar dessa atividade do Núcleo de Formação Política do PSOL Londrina, né. Bom, e agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui. Olha, na verdade, assim, eu que agradecer, né, a sua gentileza também, com agradecimento mútuo aí, é um prazer estar aqui contigo, né, é muito Prazer é importante, meu também. e é muito importante, né, a sua participação e a sua Obrigada. colaboração. Então, é o agradecimento aqui em nome do núcleo, né, do próprio Núcleo de Formação Política, que a gente está estamos fazendo lives, né, porque é o que nos resta em tempos de pandemia, né, de Não, mas é uma isolamento grande social. iniciativa, realmente é uma iniciativa louvável. E Está tem valendo dado muito a muito certo, pena. viu, Ângela? Tem dado Que muito certo. bom, Assim, tem que tido uma bom. participação muito grande, um alcance bom também. Boa Mas notícia. a gente espera, né, terminada essa pandemia, que um dia você possa vir para cá e nos agraciar pessoalmente com a sua participação. Até porque Obrigada. o tema, né, o seu tema de pesquisa, ele é muito, mas muito importante para a esquerda de um modo geral e para nós em particular. Obrigada, eu Então é isso. agradeço. O prazer será meu. Em breve, espero estaremos juntos aí, né, Claro, claro. presencialmente. Claro. Então, fique à vontade. A palavra é sua. Tá ok, obrigada, Eliel. Bom, quando o professor Eliel me convidou para falar sobre o tema da transição socialista em Lenin, né, eu imediatamente pensei que eu teria que privilegiar algum aspecto em particular dessa extensa e riquíssima obra do Lenin, né? Já que o Lenin ele reflete sobre este tema no decorrer do seu percurso político e teórico, né? Esse tema aparece praticamente em todos os escritos do Lenin, né? Então, para falar de Lenin, né, e a transição socialista, eu privilegiarei o tratamento que o Lenin conferiu ao conceito marxista de Estado, né? Então, antes de mais nada, é importante salientar que a Revolução Bolchevique de outubro de 1917, que inaugurou o maior movimento revolucionário organizado da história moderna, né? Foi essa revolução que inaugura esse maior movimento revolucionário da história moderna, né?
e que não é exagero também afirmar que a Revolução de Outubro ela pode ser considerada tão fundamental para a história do século XX como foi a Revolução Francesa de 1789 para o século XIX, né? E a Revolução Russa, ela também tem uma característica muito importante de ter sido a primeira revolução a se colocar como objetivo declarado, desde o seu início, a construção do socialismo, né? Esse objetivo não decorreu da Revolução em si, né? Ele já está colocado desde o início da Revolução, né? E o Lenin, ele discutiu o conceito marxista de Estado no decorrer da sua trajetória teórica e política, né, como eu já comentei. Mas qual que é a obra na qual ele dedica um tratamento rigoroso, sistematizado e, por que não dizer, inovador, né, do conceito marxista de Estado? Essa obra sem dúvida, é a obra O Estado e a Revolução, que foi escrita em 1917, ou seja, às vésperas da Revolução Russa, né, da Revolução Bolchevique. E antes de eu iniciar aqui a exposição dos conceitos e das teses que o Lenin desenvolveu em Estado e Revolução, eu penso que é importante falar rapidamente sobre o contexto dessa obra, ou seja, sobre algumas das teses que o Lenin criticou, né? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar bem registrado que o Lenin, durante todo o seu percurso político e teórico, seu percurso político e intelectual, né, ele se dedicou ao desenvolvimento de uma teoria política marxista, né? E ele considerava que o constante desenvolvimento dessa teoria como indispensável para a ação revolucionária. Então, isso quer dizer que, para Lenin, a teoria política marxista, ela tem um papel de guia para a ação revolucionária. Isso, mais ou menos, pode ser reproduzido na seguinte ideia, né? Para se querer fazer a revolução, é necessário saber como fazê-la, né? Então, por isso eu gostaria de frisar que está muito marcado no Lenin, né, a importância que ele confere, né, à elaboração de conceitos, a uma reflexão teórica sobre, no caso aqui que nos toca, né, sobre o socialismo e a transição socialista, né. Bom, em segundo lugar, o Estado e a Revolução, nessa obra, né, no Estado e a Revolução, o Lenin critica as teses reformistas que foram defendidas, sobretudo, pelos dirigentes da social-democracia alemã, né. Fundamentalmente, o que esses dirigentes, dentre eles o conhecido Kautsky, né, eles defendiam? O que eles defendiam? Eles defendiam que a ideia de que o Estado burguês deveria se converter em um instrumento de representação da classe operária. Ou seja, esses dirigentes defendiam que a classe operária deveria conquistar o poder governamental, mas não o poder estatal através de uma revolução. Então, esse reformismo que caracterizava, né, os dirigentes da Segunda Internacional, eles excluem a revolução, né, do horizonte. Então, eu vou passar agora a exposição, né, que obviamente vai ser resumida, né, das principais teses e dos principais conceitos que o Lenin desenvolveu sobre a relação entre o Estado, a Revolução e a transição socialista, né, especificamente, particularmente, ou sobretudo nessa obra, O Estado e a Revolução. Então, quando lemos o Estado da Revolução, imediatamente é possível perceber que Lenin estabeleceu um diálogo com Marx e com Engels, com as obras de Marx e Engels, a fim de analisar o conceito do Estado burguês, a função deste Estado na sociedade capitalista e a relação desse Estado com as classes dominantes e com as classes dominadas, né? E as perguntas que eu vou tentar responder aqui nessa minha exposição são as seguintes: qual é a concepção do Lenin da transição socialista?
né? Qual que é o papel do Estado durante esse processo de transição? E quais são as contribuições de Lenin à teoria marxista do Estado e à teoria da transição socialista? Então, vamos ver se eu consigo, né, nesse intervalo de tempo aqui, abordar rapidamente, responder rapidamente essas 3 perguntas, né? Então, é importante ressaltar que o que o Lenin realiza nessa obra, O Estado da Revolução, é uma sistematização teórica rigorosa e inovadora do conceito de Estado, que já estava presente na obra de Marx e de Engels, né? E não é exagero afirmar que esta sistematização que o Lenin fez significou um enorme avanço para a teoria marxista do Estado. Também é importante ter claro que, ao sistematizar o conceito marxista de Estado, o Lenin fez o mesmo com o conceito de revolução. Como a gente vai ver mais à frente, né, o Lenin insiste que ambos os conceitos, Estado e revolução, são conceitos indissociáveis, ou seja, eles não devem ser pensados separadamente. E essa análise dessa relação intrínseca, né, entre esses 2 conceitos, o que vai permitir o Lenin avançar na sua análise sobre o tema da transição socialista. Então, ao sistematizar as análises de Marx e Engels sobre o conceito de Estado, o Lenin deixa claro que o desenvolvimento deste conceito está amparado pelas análises que tanto Marx quanto Engels eles fizeram das sucessivas experiências históricas que assolaram a Europa, né? Então, dentre essas experiências mais importantes, a Revolução Francesa de 1789, as guerras civis ou revoluções populares de 1848 e a Revolução da Comuna de Paris de 1871. E uma das primeiras grandes contribuições de Lenin para a teoria marxista do Estado e para a teoria da transição socialista foi explicitar e explicar de maneira sistemática as diferenças entre 2 conceitos chaves para essas teorias. Quais seriam, né, esses conceitos? Então, é o conceito de poder de Estado e o conceito de aparelho de Estado. Então, quais seriam, para o Lenin, né, as diferenças entre esses 2 conceitos, né? Bom, o Lenin ele ressalta que no Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito em 1848, o Marx ele defende que para que a classe operária possa se organizar como classe dominante, né, essa tese que está lá no manifesto, né, ela deve tomar o poder de Estado. E por que é necessário que a classe operária ela tome o poder de Estado? Qual que é o significado dessa tese aí do Marx, né, que foi defendida no Manifesto do Partido Comunista? O que significa isso? Tomar o poder de Estado, né? Então, é necessário que a classe operária tome o poder de Estado, porque quando falamos em poder de Estado, nós estamos falando do poder político da classe dominante que é organizado por esse Estado. E isso, o Lenin analisa, né, em O Estado da Revolução, acontece e aconteceu em todas as sociedades divididas em classes, né? Mas o Lenin, ele constata que este conceito, que essa tese do Marx é incompleta, tomar o poder de Estado, já que não basta que a classe operária tome esse poder, tome o poder de Estado burguês, para que ela se constitua em classe dominante, né? Para se organizar como classe dominante, o Lenin diz que é necessário que a classe operária destrua o aparelho de Estado. Né? Então, vem aí esse segundo conceito que o Lenin detalha, né, esmiuça, né, relacionando ao conceito de poder de Estado. Né? E o Lenin destaca que o Marx ele só chegou a essa conclusão, ou seja, a conclusão de destruição do aparelho de Estado, a partir das análises que ele fez das experiências revolucionárias de 1848.
E aqui, citando rapidamente, ele fez essas análises, sobretudo nas obras A Guerra Civil em França, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Bom, e o Lenin, ele observa, no entanto, que o Marx só desenvolverá a tese da destruição do aparelho do Estado burguês a partir da experiência revolucionária da Comuna de Paris de 1871, né, cuja análise foi feita pelo Marx em Luta de Classes em França. Então, quais seriam as características do aparelho de Estado burguês que remetem à necessidade da sua destruição pela classe operária, né? Bom, o Lenin retoma as teses desenvolvidas por Engels em origem da família, da propriedade privada do Estado para explicar, né, para essas características, né? Quais são essas teses retomadas pelo Lenin? Segundo Engels, nessa obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, o Estado é a instituição central nas sociedades divididas em classe. E o Estado surge, segundo Engels, porque existe dominação de classe. Então, nesse sentido, a existência de uma força institucional organizada é necessária para moderar a luta de classes, de modo a estabilizar a ordem social e garantir a dominação da classe dominante, né? Então, o Estado funciona aí como um estabilizador social, né? E o Engels também diz que os estados de sociedades divididas em classes, e aqui a gente pode se referir ao Estado escravista, ao Estado feudal e ao próprio Estado burguês, né, são instituições separadas da sociedade. O que significa o Estado estar separado da sociedade para o Engels, né, e para o Lenin, né? Significa que todos esses estados eles são constituídos por um corpo de agentes sociais especializados na tarefa da repressão e na tarefa da direção política da sociedade, né? E é importante ressaltar que essa função do Estado de garantir as condições necessárias para a dominação de classe, né? Obviamente, numa sociedade dividida em classes, né? O Estado corresponde a existência do Estado corresponde a uma sociedade dividida em classes, né? Isso precisa ficar bem claro, né? Então, essa função do Estado de garantir as condições necessárias para a dominação de classe é exercida pela burocracia. Então, no caso do Estado burguês, a burocracia detém privilégios e autoridade graças à existência do sistema capitalista. E, nesse sentido, o interesse corporativo da burocracia é manter a estabilidade do sistema capitalista, que é o sistema que lhe confere tal autoridade e tais privilégios. Então, ao agir no sentido de garantir os seus interesses corporativos, a burocracia estatal pode ser de uma maneira consciente ou inadvertidamente, né, quer queira ou quer não, né, ela acaba realizando os interesses políticos do conjunto da classe burguesa. Né, eu vou voltar a essa questão mais adiante. Então, quando Lenin retoma as teses formuladas por Engels, né, ele chama a atenção para a existência dessa separação entre o Estado e a sociedade. Mas o Lenin está querendo dizer que é o aparelho de Estado, ou seja, o corpo especial de burocratas e profissionais que organizam as tarefas repressivas, administrativas e coletoras, né, no caso, né, da coleta de impostos, né, de arrecadação de impostos, enfim, é o aparelho de Estado que está separado da sociedade. Já o poder organizado por este aparelho, este poder está integrado à classe dominante. Tá? Então, o poder de Estado está integrado à classe dominante e o aparelho de Estado que está separado da sociedade. Bom, o Lenin ressalta que é somente a partir da experiência revolucionária da Comuna de Paris, de 1871, que Marx chega à conclusão de que a classe operária, ao tomar o poder de Estado, necessita destruir o aparelho de Estado burguês e criar uma nova instituição, né?
E o que significa para o Lenin a destruição do aparelho de Estado burguês? Para a gente entender o sentido dessa destruição, é necessário a gente esmiuçar justamente o papel do burocratismo na conservação desse Estado, né? Então, o burocratismo, enquanto um sistema particular de organização do aparelho de Estado, ele deriva de duas normas fundamentais, né? Ele deriva do recrutamento formalmente universal dos funcionários, ou seja, a não monopolização das tarefas do Estado pela classe exploradora, né? Essa norma é a que permite que o Estado burguês se apresente como se fosse o representante geral do povo-nação, e não como um Estado de classe. E o burocratismo, ele deriva também de um critério de recrutamento fundamentado formalmente no mérito, né? E é este critério de recrutamento, fundamentado formalmente no mérito, é o que vai assegurar a hierarquização das tarefas do Estado segundo o critério formalizado da competência. Então, a burocracia, ou seja, a categoria social dos funcionários do Estado, tem as suas práticas limitadas pelo burocratismo e é dominada por ele num duplo sentido. É o burocratismo que confere unidade de ação à burocracia, justamente em virtude das normas despóticas que caracterizam o burocratismo, quais sejam a hierarquização de tarefas e a ocultação do saber. E é em virtude dessas normas despóticas que os funcionários estão isolados entre si e se encontram submetidos a uma hierarquia imediata. Isso quer dizer que cada funcionário está subordinado a um superior imediato. Então, essas normas possuem a função de impedir a formação de uma oposição coletiva, de uma massa de funcionários, à execução de tarefas que são determinadas e impostas pelo topo da burocracia, né? E o burocratismo também define o interesse particular e político da burocracia, já que as normas despóticas do burocratismo constituem a ideologia particular dos funcionários, cuja atuação tende à conservação e ao desenvolvimento do Estado burguês. Porque se o Estado burguês desaparecer, desaparece a burocracia, né? Então, é a preservação e o desenvolvimento desse Estado o que garante a existência da burocracia. Portanto, essas duas normas burocráticas, o recrutamento formalmente universal dos funcionários, né, e o critério de recrutamento fundamentado formalmente no mérito, são, por princípio, completamente antagônicas a uma transformação revolucionária da sociedade, já que são estas as normas que constituem a garantia da existência e da reprodução das funções próprias ao Estado burguês. Tá? Então, essas normas, elas criam um corpo de funcionários que monopoliza o processo decisório e inviabiliza o controle coletivo dos trabalhadores sobre os meios de produção, particularmente sobre a planificação, né? Sobre a planificação socialista. Para se ter controle sobre os meios de produção, para planejar como se vai produzir numa sociedade que superou o capitalismo, né, é necessário que os trabalhadores tenham o poder para fazer isso, né? Então, o Lenin, ele constata que as medidas que foram adotadas pela Comuna de Paris caminhavam em direção à liquidação do burocratismo, ao extermínio, ao fim do burocratismo. Mais do que isso, o Lenin ele deixa bem claro que o aniquilamento da burocracia, né, constitui um dos fatores que possibilita a instauração da ditadura do proletariado. Né, que a gente já tem um terceiro conceito que o Lenin que retoma e reelabora, né, das obras de Marx e Engels. Né? Então, o primeiro conceito, só revendo, é o conceito de poder do Estado. O segundo conceito é o conceito de aparelho de Estado.
E o terceiro conceito é o conceito de ditadura do proletariado. Então, o Lenin, ele detalha bem quais foram essas medidas adotadas pela Comuna de Paris em 1871, nessa obra O Estado e a Revolução. Né? Aí ele deixa bem detalhado. Eu vou apresentar, segundo Lenin, né, quais foram essas medidas, né? Então, uma das medidas tomadas durante a Revolução da Comuna de Paris foi a interdição ao recrutamento universal, ou seja, a principal norma do burocratismo, né? Isso significa que a interdição às classes exploradas, isso vai significar a interdição das classes exploradas ao aparelho de Estado, né? Das classes exploradoras, desculpe. Além disso, essa interdição, ela evidencia o caráter de classe desse Estado, e ela rompe com o direito burguês, que é formalmente, ou seja, aparentemente igualitário. Né? O Estado burguês, quando a burocracia tem como norma o recrutamento universal, ela está querendo dizer que todos podem aceder a esse Estado, ao seu corpo de funcionários, independentemente do pertencimento de classe. Então, formalmente, não é? Esse recrutamento não está vedado às classes trabalhadoras. Mas o que essa medida tomada pela Comuna de Paris faz? Interdita justamente as classes exploradoras, as classes dominantes ao aparelho do Estado, ou seja, para garantir que as classes exploradas, que a classe operária, possa comandar esse Estado, né? Assumir esse poder de Estado. Né? Então, outra medida que foi adotada pela experiência histórica da Comuna de Paris é a mudança no critério de recrutamento, que vai deixar de se basear unilateralmente no mérito e na competência, e vai passar a ser guiado por um critério de representação política de classe. Né? E o que esse critério de representação política de classe garante? Ele vai garantir a representação de uma pluralidade de organizações políticas, né, cujo caráter comum é a adesão ao programa da Comuna, ou, para o Lenin, né, no caso em questão, ao programa socialista. Então, quem defender, por exemplo, a reinstauração do Estado burguês, né, não vai ter lugar nesse Estado. Né? Ele tem que pertencer a alguma organização política que respeite, que concorde com o programa socialista. Né? Então, e o que este critério de representação política de classe também garante é a concentração das funções estatais nas mãos das classes exploradas ou dos seus representantes, né? E, além disso, a supressão do critério de competência como condição para o recrutamento dos funcionários do Estado, ela viabiliza o controle das atividades burocráticas pelo conjunto dos trabalhadores, o que levará à abolição da separação entre o aparelho de Estado e a sociedade. Né? E esse controle das atividades estatais, sob a ditadura do proletariado, né, ele é materializado pela eleição dos funcionários do Estado e pela revogabilidade imediata do mandato desses funcionários, caso eles não executem as decisões tomadas pelo conjunto dos trabalhadores. Né? Então, esses funcionários de Estado não têm uma carreira. Eles são eleitos democraticamente, não é? E eles estão sujeitos ao mandato imperativo, ou seja, caso eles se desviem, né, do programa através do qual eles se elegeram, o mandato deles pode ser revogado a qualquer momento. Né? E outra medida que materializa esse controle das atividades estatais, né, pela classe operária é a adoção de um salário operário, cujo resultado prático é a abolição da meritocracia, que fundamenta a hierarquia que caracteriza a burocracia capitalista.
né? E, por fim, outra medida adotada, né, pela experiência da Comuna de Paris, pela Revolução da Comuna de Paris, né, foi o princípio do povo em armas. E o que esse princípio significa? Ele significa o desmantelamento, desculpem, só um minutinho, por favor. Então, o princípio do povo em armas, ele significa o desmantelamento da instituição repressiva do Estado, né? Que é o que fundamenta e garante todas as outras medidas concernentes à Comuna de Paris. Justamente porque esse princípio do povo em armas vai concentrar nas mãos da classe operária os meios materiais de poder, né? Para evitar uma contra-revolução, por exemplo. Então, portanto, não só uma contra-revolução, como uma ameaça externa à revolução, né? Então, portanto, a instituição do povo em armas quebra com um dos pilares fundamentais da dominação burguesa, né, que é a repressão de classe, né? Então, Lenin constatou que as medidas adotadas pela Comuna de Paris, que foram, né, analisadas pelo Marx em A Luta de Classes em França, caminhavam no sentido da liquidação do burocratismo, né? E o Lenin também constata que o processo de liquidação do burocratismo se apresenta como uma condição para o enfraquecimento do Estado ao abrir caminho para a luta contra a sua própria existência. Então é por isso que o Lenin afirma que a ditadura do proletariado se configura como um semi-estado, um estado em extinção, né? E aqui eu vou citar uma passagem do Lenin, no Estado da Revolução. Ele diz o seguinte, Lenin diz que com o processo de liquidação do burocratismo, o Estado começa a extinguir-se. Está falando do Estado burguês, né? Em vez de instituições especiais de uma minoria privilegiada, funcionalismo privilegiado, comando do exército permanente, a própria maioria pode realizar diretamente isso. E quanto mais a própria realização das funções do poder de Estado se tornar de todo o povo, menos necessário se torna esse poder. Então, o Estado, sob a ditadura do proletariado para o Lenin, né, o Estado ele já é um semi-Estado, um Estado em extinção, né? Esse aparelho de Estado que substitui o aparelho de Estado burguês, esse aparelho de Estado socialista, vamos dizer assim, a tendência dele é se extinguir, né? Então, essa é mais uma tese que o Lenin apresenta, que o Lenin recupera de Marx e Engels, né, que é a tese da extinção do Estado, né? Mas para Lenin, a ditadura do proletariado não é uma simples forma política, uma forma de governo de transição. O Lenin ele identifica a ditadura do proletariado ao próprio período histórico de transição entre o capitalismo e o comunismo, né? Então, nesse período, nós teríamos aí esse Estado socialista, não é, em processo de extinção sob a ditadura do proletariado. Então, mesmo que a ideia dessas duas fases da sociedade comunista já tivesse sido esboçada por Marx, né, foi Lenin que desenvolveu essa ideia. Então, o período de transição socialista coincide assim na visão de Lenin, com o primeiro aspecto que o Marx denomina a primeira fase da sociedade comunista. E o que deve ficar bem claro aqui é que o Lenin identifica o período de transição entre o capitalismo e o comunismo, a ditadura do proletariado, ou seja, o socialismo, né? Então, nesse sentido, para Lenin, o processo de consolidação de um Estado de novo tipo, de um Estado socialista, não se desenvolve no momento posterior à instauração da ditadura do proletariado. E este processo de consolidação desse novo Estado já carrega em si o germe da sua extinção, né? Conforme o socialismo vai se desenvolvendo, conforme os trabalhadores vão
aumentando o seu controle sobre esse Estado vai se extinguindo, vai definhando, né? Então, trata-se de um processo único, no qual a própria instauração e consolidação desse novo Estado inicia o seu definhamento. Então, o conceito de ditadura do proletariado para o Lenin se remete à instauração, à consolidação e o definhamento deste novo tipo de Estado. Tá? Então, a transição socialista compreende um período de nova luta de classes, ou seja, quando se instaura a ditadura do proletariado, né, isso não significa que as classes foram extintas. Não, as classes ainda existem, né? O Lenin defende isso, que ainda há a existência de classes sob a ditadura do proletariado, mas sob uma forma nova, né? Num escrito do Lenin chamado A Economia e a Política na Época da Ditadura do Proletariado, ele associa o período de transição socialista à existência da luta de classes. Eu vou ler a passagem que ele diz isso. Ele diz o seguinte, o Lenin: as classes mantiveram-se e manter-se-ão durante a época da ditadura do proletariado. A ditadura tornar-se-á inútil quando as classes tiverem desaparecido. Sem a ditadura do proletariado, elas não desaparecerão. E ainda citando Lenin, ele diz o seguinte: as classes mantiveram-se, mas cada uma delas modificou-se na época da ditadura do proletariado. Modificaram-se também as suas inter-relações. A luta de classes não desaparece sob a ditadura do proletariado, toma apenas outras formas. Então, segundo Lenin, durante esse processo de transformação social revolucionária, a aliança de classes sob a liderança exclusiva do proletariado tem um lugar central na transição socialista, né? E o Lenin avança sobre essa questão ao atinar a importância da aliança de classes entre a classe operária, o campesinato pobre e as camadas pequeno-burguesas atingidas pela proletarização. Essa aliança, para o Lenin, se faz necessária no decorrer da luta revolucionária para a própria existência da ditadura do proletariado. E, nesse sentido, a gente pode dizer que a revolução proletária, ela também é uma revolução popular, né? E aqui, para finalizar, né, é importante dizer que o Lenin não vai apresentar uma reflexão detalhada sobre o processo de definhamento do Estado, né? Parece que esse processo, a partir do momento em que a ditadura do proletariado se instaura, ele vai acontecendo de forma espontânea, né? Mas é só a partir de uma outra experiência revolucionária, né, que foi a Revolução Cultural Chinesa, e aqui eu me baseio em alguns intelectuais franceses que analisaram sobretudo franceses, né, que analisaram essa experiência, né, que foi possível refletir criticamente sobre a necessidade da transformação das forças produtivas capitalistas através de um movimento organizado, para que, de fato, a ditadura do proletariado fosse superada e se concretizasse o definhamento desse Estado de novo tipo. Então, eu concluo aqui a minha fala e espero que possamos aprofundar mais alguns pontos agora com o debate. É isso, muito obrigada. Excelente, Ângela. A gente que agradece. Excelente exposição, muito clara. Obrigada, eu que agradeço. Bom, já tem uma pergunta aqui, pelo menos. Eu também tenho algumas minhas, mas aproveitando aqui, a Raíssa Costa. Boa tarde. No Brasil temos um grande problema no que se refere à consciência de classe. Você enxerga a possibilidade de superação dessa questão para alcançar a transição socialista? Se sim, como?
Eita, pergunta difícil, né? É instigante e difícil, né? Bom, obviamente eu vislumbro a possibilidade. Para quando, não sabemos, né? Esse é o pequeno senão da resposta, né? Porque, na verdade, a, a consciência, vamos dizer assim, eu coloco esse termo consciência de classe bastante entre aspas, né? Ela não se dá espontaneamente sozinha. Ela depende de fatores objetivos e também fatores subjetivos. O próprio Lenin dizia isso, né? Quando o Lenin analisa o surgimento, né, da Revolução Russa, ele né, acontece num momento de crise mundial, por exemplo, de crise do imperialismo, né? E essa crise do imperialismo se reflete na sociedade russa, né? Que já estava abalada aí por uma série de contradições internas, não é? Então é um conjunto de fatores que junto desencadeiam esse processo revolucionário e possibilitam aí, né, que a classe operária tome essa consciência. Mas o Lenin está sempre defendendo aí o papel de vanguarda do partido, né? O partido está ali, né? Para representar e dar caminho, né? A essa classe revolucionária, né? A classe operária, ao mesmo tempo que o partido também tem que se submeter às suas vontades, né? Porque o rumo vamos dizer assim, desse avanço revolucionário também vai ditando uma reformulação dessas experiências pelo partido, né? Então, uma relação meio estruturada e estruturante, um vai e volta, vamos dizer assim, né? Entre o partido e as massas, né? Então, o Lenin deixa isso bem claro. Então, assim, essa consciência não se dá espontaneamente, né? Cabe ao partido estar sempre atento às mudanças que estão ocorrendo, né, mundialmente e nacionalmente, e estar sempre mantendo esse relacionamento estreito com as massas, né, para conseguir captar esse estado de espírito, conseguir traduzi-lo, né, no sentido de aproveitar, vamos dizer assim, essas oportunidades, esses flancos que vão se abrindo, né, no sistema capitalista, que porventura se abram no sistema capitalista. Então, é mais ou menos essa resposta que eu daria. Não sei se eu consegui responder. Obrigado. Tem mais aqui, viu? Agora é o Venâncio Oliveira. Como pensar o programa democrático popular na transição socialista no Brasil hoje? Então, falar do Brasil hoje é difícil pensar pensar em termos de transição socialista, né? No momento que a gente está agora, a gente está pensando mais na consolidação de uma frente ampla para combater um governo de extrema direita, né? Uma realidade de extrema direita, né? Que é o governo Bolsonaro, né? Neofascista. Então, mas eu poderia falar um pouco de um programa democrático, popular, para um programa de transição socialista, como um todo, não especificamente para o Brasil, vamos em termos gerais, né? Fazer mais ou menos uma análise prospectiva, que eu quero dizer que o marxismo, como ciência, né? O marxismo ele nos possibilita fazer uma análise prospectiva. O Marx analisava as tendências do capitalismo, né, para construir, elaborar os seus conceitos. Ele não estava surfando no nada, né? Ele estava se baseando nesse laboratório que é a história, né? A partir das diversas experiências históricas, o Marx ele vai informado já por uma visão de mundo, uma concepção de mundo, ele vai construindo os seus conceitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um programa democrático popular para a transição socialista, o socialismo não pode ser considerado sinônimo de partido único, de maneira alguma.
O Partido Único, ele consolida a burocratização do Estado, né? E ele consolida um capitalismo de Estado. O Partido Único, ele vai impedir a existência de uma pluralidade de organizações, né, que podem ser benéficas para o avanço do socialismo, né? Sempre pensando que essas organizações têm que estar submetidas ao programa socialista, elas têm que ter isso em comum. Nenhuma organização sob a ditadura do proletariado vai poder defender o retorno ao Estado burguês. Né? Isso é consensual, ou seja, há uma liberdade, há democracia, mas ela tem limites. Por exemplo, no capitalismo, o limite capitalista é não atentar contra a destruição do capitalismo. Né? O Estado capitalista não vai permitir a eleição de um partido que se autodeclare no parlamento revolucionário contra o fim do capitalismo. Ele vai cercear a participação desse partido, certamente. Ele vai abrir mão aí, lançar mão das medidas legais previstas na Carta Constitucional e vai interditar esse partido. Né? A mesma coisa, vamos dizer assim, a mesma lógica, não a mesma coisa, a mesma lógica no socialismo. Né? Há um limite para essa liberdade democrática. Né? Mas, voltando a essa questão do pluralismo democrático, a gente tem que pensar no seguinte: sempre vai ter um partido ali que seria, vamos dizer assim, um partido dirigente que tem mais adesão das massas, não é? Mais adesão das massas. Então, esse partido, ele se constitui aí meio que naturalmente como um partido dirigente, mas ele não pode deixar de considerar, né, a participação das outras organizações políticas, né? Porque a sociedade socialista, ela vai se colocar questões muito difíceis. Ela vai se colocar questões, por exemplo, de um novo modo de se produzir, diferentemente do modo de produção capitalista, né? E é necessário que muitas e muitas ideias diferentes sejam consideradas para se encontrar o caminho possível, né? Por exemplo, a instauração de um novo modo de produzir. Então, a gente tem que pensar nisso, a construção dessa pluralidade socialista, né? Essa pluralidade democrática socialista. Isso é muito importante. O socialismo não pode ser considerado como sinônimo de partido único. Né? Perfeito, concordo plenamente. Ai, que bom. Não, eu também, até porque o Marx, até no manifesto, ele defende essa pluralidade, enfim, claro. Acho que é mesmo, né? Tem que reconhecer que a classe operária é plural, política, ideologicamente, claro. No próprio início da Revolução Bolchevique, a gente tem, acho que até mais ou menos 1921, uma série de movimentos, né, que conviviam aí juntos, né, que estavam definindo as políticas de maneira conjunta, né. Isso vai, vamos dizer assim, a hegemonia do Partido Bolchevique mesmo se torna extremamente forte nesse momento, numa questão conjuntural, né, que é a guerra civil, toda, né, o ataque dos países imperialistas e tudo mais. E depois, vamos dizer, e depois com a morte do Lenin, essa pluralidade não retorna, né? Ela é completamente massacrada, né? Então, para a imposição de um único plano, né, de condução da economia e da política soviéticas, né? É isso, mas existia, essas diferentes visões existiam, né? Então tem que... Aí tem a mão do stalinismo também e tudo mais, né? Exatamente. Tem aliás, nessa linha aí que você está argumentando, né, o André Flores, o camarada André Flores, que está
sempre com a gente nas nossas lives. Ele já participou, inclusive, conosco também. Ele pergunta o seguinte: Ângela, você considera que o capitalismo de Estado é uma etapa necessária para a execução das tarefas essencialmente socialistas? O stalinismo justifica a burocratização e o sistema de partido único como inevitáveis diante do cerco e sabotagem imperialista. De certa forma, você já comentou um pouco, mas se puder respondê-lo. Bom, a necessidade, o capitalismo de Estado, né? O capitalismo de Estado, no caso da União Soviética, a gente fala de capitalismo de Estado e o Lenin reconhecia isso, né? Aliás, o Lenin nunca falou de um Estado proletário nas suas obras. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Ele sempre falava da presença de um Estado operário camponês. Ele sabia que aquilo não era um Estado proletário, né? E por que o capitalismo de Estado? Porque a Rússia era um país de economia periférica em relação aos países, né, imperialistas, e de alguma forma eles precisavam desenvolver as forças produtivas. O Lenin contava que a revolução se daria na Alemanha, né, onde as forças produtivas, naquele momento, estavam plenamente, as forças produtivas, ele fala em geral, eu diria as forças produtivas capitalistas, né, estavam plenamente desenvolvidas, né, só que essa revolução foi derrotada, né, e a Rússia se viu com uma tarefa de uma dimensão absolutamente imensa, de desenvolver as forças produtivas, né, e ao mesmo tempo entrar na construção, né, que se havia proposto do socialismo, quer dizer, então nesse sentido o capitalismo de Estado se faz presente, né, o controle do Estado sobre esse desenvolvimento, né, e a justificação da burocratização, a justificação pelo stalinismo da burocratização como inevitável diante do cerco imperialista, bom, a Rússia tomou o caminho que tomou, mas eu não digo que foi. É difícil dizer inevitavelmente, né, e dizer o que aconteceria se tivesse tomado outro caminho, né? É muito complicado isso. Mas o Stalin, ele não explicou e não esmiuçou que a burocratização era o reflexo inevitável, a burocratização do Estado, né, era o reflexo inevitável de um plano econômico que foi colocado, político econômico que foi colocado em marcha, que era a industrialização pesada, né, e a industrialização nos moldes capitalistas, né, então, inevitavelmente, se deu um fortalecimento de uma burocracia estatal, de uma burguesia de Estado, que é algo que o Stalin nunca admitiu e nunca criticou, né? Se foi inevitável não isso acontecer, aí já são outras, já é mais, né, brincar de fazer história, né? Mas que ele nunca admitiu, nunca fez a crítica, né, tipo, admitindo, olha, nós estamos aqui com o processo de burocratização do Estado, porque nós optamos por uma industrialização pesada da sociedade soviética, uma industrialização nos moldes capitalistas, isso ele nunca admitiu, né? Então, acho que eu responderia a tua pergunta mais ou menos assim, André. E você fez uma outra pergunta, como você caracteriza a China atual e sua relação com a Revolução Cultural? Bom, a China atual no meu modo de ver, eu não concordo com as teses que defendem que a China ainda está num processo de transição socialista. A China, ela é uma sociedade com capitalismo de Estado forte, cujo partido dirigente se autodenomina comunista, nominalmente, né? Só que é preciso a gente entender como eles agem, não o que eles dizem, né? É isso que a gente tem que entender. Então, eu diria que a Revolução Cultural apontou em todas as suas contradições, porque foram muitas, né? A Revolução Cultural até hoje ainda é um tema tabu, sabe? Na China, na França,
onde houve um movimento de jovens maoístas e de intelectuais maoístas muito forte, por exemplo, mas não só na França, no Brasil, também na América Latina, mas na França isso foi realmente muito forte, né? Ainda é um tabu, é algo assim, é um objeto ainda que você tem que ser mais estudado, eu acredito, eu acho que tem que ser bastante esmiuçado, mas a Revolução Cultural, ela vai mostrar dois elementos muito interessantes que contribuem para uma teoria da transição socialista. Primeiro, a necessidade de se pensar na criação de novas forças produtivas socialistas, no sentido de romper com a separação entre trabalho de direção e execução, né? E como que essas novas forças produtivas vão alavancar a produtividade, né, para aquela sociedade, para aquelas necessidades específicas. E outro elemento que a Revolução Cultural disponibiliza, que é muito, muito rico, que a gente pode vislumbrar o fim do Estado e o fim do partido. Porque, naquele momento, houve um questionamento através da formação de comunas populares, né, que foram depois reprimidas pelo setor do Estado que mais alinhado, vamos dizer, a visão soviética, né? Essas comunas estavam vislumbrando já a possibilidade de que o Estado, em algum momento, não seria mais necessário. Ou seja, elas vislumbravam uma realidade autogestionária, não é? E isso hoje, pelas minhas leituras, e, enfim, é ainda muito forte na China. Interessante, a sociedade, né, as populações, elas têm ainda uma vocação organizativa muito forte, né? E isso, aí eu não sou uma grande conhecedora da história chinesa, mas isso foi muito forte durante a Revolução Cultural Chinesa, né? No campo, sobretudo, quer dizer, associações de bairros, isso ainda é muito forte na China, apesar de não podemos, eu não acho que é possível dizer que a China seja socialista ou esteja ainda caminhando em direção ao socialismo, né? Mas ainda há esses elementos presentes, né, na sociedade. É isso, André. Espero ter respondido a tua pergunta. A Raíssa ela voltou com uma outra questão bem interessante também. A Raíssa Costa. Existem partidos no Brasil que se intitulam socialistas e defendem, por exemplo, né, a privatização das riquezas naturais como a água. Aí ela pergunta, você acha que o conceito de socialismo no Brasil está distorcido? Não, o conceito de socialismo, eu acho, tal qual o Lenin o apresenta, eu não acho que seja distorcido, não. Distorcido é o programa político desses partidos, né? Que se autonomeiam socialistas e, na verdade, eles estão defendendo um aprofundamento das relações capitalistas, né? E de uma fase específica do capitalismo, que é a fase neoliberal. E, no momento, um neoliberalismo extremamente selvagem, sem nenhuma mediação, sem nenhum componente desenvolvimentista, sem nenhum componente que assegure mínimos direitos à população, né? Então, não é um neoliberalismo social, é um neoliberalismo selvagem que a gente está hoje vivenciando, né? Então, os partidos que se dizem socialistas, que defendem isso, realmente, eles são apenas nominalmente, né, formalmente socialistas, mas a gente tem que analisar justamente a sua atuação para constatar mesmo em que direção eles estão caminhando, né? Se é mesmo para a direção da defesa de um programa socialista ou não, né? Eu acho que aí, mais ou menos, por isso é importante, aí sim, eu digo, ter uma definição do que é o socialismo, ter uma teoria sobre a transição socialista, né? Se a gente não tiver esses conceitos gerais, não digo, né, não é fazer futurologia, mas é ter mais ou menos um arcabouço conceitual geral para nos guiarmos, né, para saber
para que a gente possa conseguir fazer essas análises, né? Diferenciar uma atuação política de outra. Né? Então, e aí sim a gente volta ao Lenin, a importância do Lenin. Né? O Lenin é mais atual do que nunca nesse sentido. Né? Nos ajuda a mapear e a entender essa realidade. Né? Legal, legal. Tenho um acordo com você, até porque no papel cabe tudo, né, Ângela? Papel. Mas na prática, a teoria é outra, né? Para alguns partidos, né? O melhor critério da verdade é a prática, né? Porque no papel você pode colocar o que você quiser, né? E a gente tem que ver, tem que fazer a validação, né? Vamos ver se o papel está correspondendo ali à atuação prática, né? Exatamente. E o melhor exemplo você mesmo já deu, né? A China o PC chinês se auto-intitula PC, né? Mas na prática são outros 500, né? Sim, mas ainda vamos dizer que a China ela pode estar aí desenvolvendo capitalismo de Estado, mas ela não é neoliberal. E ela não tem essa relação predatória, vamos dizer assim, com outros países, né? Então, a gente tem que fazer essas diferenciações também para não colocar tudo no mesmo saco, né? A China e os Estados Unidos, vamos dispensar todos. Entre a China e os Estados Unidos, eu prefiro a China. Né? Eu prefiro a China, né? Então, né, a China tem um viés desenvolvimentista muito forte. Isso é inegável, né? Quer dizer, das poucas coisas que eu li, como eu disse, não sou especialista em China, especificamente na China contemporânea, né? Mas ela tem um viés desenvolvimentista que é perceptível, né? Então, acho que isso vai na direção do que o André voltou a te perguntar aqui, ó, dá uma olhada aí. Você considera que a polêmica em torno da sociedade chinesa hoje constitui uma questão central no debate estratégico da esquerda socialista? Aí diz, né, tem a impressão que as organizações que se espelham no modelo chinês incorrem em um neodesenvolvimentismo ou em uma defesa do capitalismo de Estado, mesmo aquelas que se denominam como leninistas. É justamente isso. E também lembrarmos que após a Revolução Cultural, mais ou menos já entrando na década de 80, a China, ela alavancando, né, o desenvolvimento do capitalismo, nesse caso capitalismo de Estado, na sua sociedade, ela retirou milhões da miséria, milhões. Né? Retirou uma parcela considerável de chineses da miséria. Né? Então, ela tem, de fato, esse perfil desenvolvimentista, isso é inegável, mas é um capitalismo de Estado, isso fica claro. Mas, assim, o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento social, isso está presente na China, apesar de todas as propagandas contrárias, né? Bom, o exemplo mais concreto que a gente tem mais próximo é como eles conseguiram controlar a pandemia do coronavírus, né? Construíram hospitais, acho que 6 hospitais em 10 dias, né? Eu não sei quantos hospitais eles construíram em apenas 10 dias, né? Nós estamos aqui com hospitais no Rio de Janeiro que nem serão entregues, né? Conseguiram mapear a sua população, identificar a origem do vírus, quer dizer, estão desenvolvendo a vacina, a China alcançou hoje um desenvolvimento tecnológico, também na área de saúde, científico, tecnológico impressionante. Então, sim, uma economia, é um capitalismo de Estado, mas com esse viés desenvolvimentista, não tenho dúvidas. É verdade, concordo. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio, né? Como se não, essas diferenciações têm que ser feitas, né? A burguesia ela não é homogênea, né? Você tem várias aí o Eliel trabalha mais esse tema do que eu, né? Ele pode responder melhor, mas ela tem várias frações aí, né? Ela representa vários, vamos dizer assim, vários momentos do capital, né? Vamos dizer. E aí a China não é, de fato, uma economia neoliberal. Isso é muito, muito, muito evidente, no meu modo de ver. Legal, ótimo. Tem mais só uma questão aqui do André, eu vou emendar com o do André e já coloco a do Vinícius também. O André falou assim, a China é imperialista, é polêmico, ele diz, né?
Aí depois o Vinícius de Moraes Sampaio Lopes, ele pergunta assim, sobre o tema da transição socialista, se você pode indicar alguma leitura clássica importante. Posso. Bom, a China é imperialista, né? É, eu acho que a China é imperialista, né? Olha o que ela está fazendo com os países africanos. Mesmo que ela perdoe as dívidas dos países e tudo mais, elas têm ali como seus países dependentes e subordinados, né? Isso é indubitável. Todo investimento. Os que defendem que a China não é imperialista justamente vêm com esse argumento de que os investimentos que a China está fazendo na África, né? Bom, se for assim, a gente lembrar que a Inglaterra fez os mesmos investimentos no Brasil, por exemplo, e na Argentina, em matéria de estradas de ferros, né? E na sua colônia queridíssima, que era a Índia, que até hoje utiliza essas mesmas estradas de ferros, esses mesmos trens que foram, né, construídos na época do imperialismo clássico, né? Então, esse não é um bom argumento para dizer que a China não é imperialista, né? Ela é imperialista, isso de fato, ela faz esses investimentos e ela está visando desenvolver a sua própria economia, sem dúvida nenhuma, né? A presença da China em África hoje é impressionante, é imensa, e as obras são mais imensas ainda, né? Mas, e sobre a bibliografia, eu posso sim indicar sobre o tema da transição. O que você prefere? O que eu faça uma listinha ou indique alguma coisa agora? E disponibilize uma lista bibliográfica? O que você acha melhor? Se você quiser falar rapidamente de algumas assim que são importantes, depois você pode, nos comentários, você pode postar uma lista, uma bibliografia, se você quiser. Bom, eu vou falar. Bom, eu vou falar primeiramente que eu acho que não é fazer propaganda, mas eu vou falar da minha tese de doutorado, que é um balanço, crítico, né, da escola althusseriana, né, das décadas de 60 e 70. A escola althusseriana é uma escola francesa, liderada por um filósofo franco-argelino chamado Louis Althusser, né? E ele era um filósofo da Escola Normal Superior na França, e o Althusser ele tinha uma grande influência maoísta, antes de tudo leninista e maoísta, né? Althusser era um grande leninista e um grande maoísta, e a minha tese vai analisar justamente os conceitos althusserianos, né, o debate althusseriano sobre a transição socialista. A minha tese é fácil de ser encontrada, é só digitar meu nome no repositório da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e está lá. E aí, a partir da minha tese, você vai encontrar uma bibliografia riquíssima sobre transição socialista, né? Isso é importante, a gente pega um livro, sempre vai para a bibliografia, né? Você vê o tema do livro, uma bibliografia está ali. No Brasil, a gente tem artigos né, eu sempre cito, né, que é o professor Décio Sais, né, que foi um professor de ciência política na Unicamp, já está aposentado. O professor Armando Boito tem uma reflexão também sobre a transição socialista, nesses moldes do qual eu estou abordando. E depois tem uma série de textos, inclusive que eu cito na minha tese, de autores franceses, enfim, e dos clássicos mesmo, né, do Marx. Se a gente pegar, por exemplo, começa com o Manifesto Comunista, né, vai a Guerra Civil em França, a luta de classes em França, já dá um percursinho interessante para a gente pensar na transição socialista, né? Porque a análise que eles fazem, os 18 Brumário de Luiz Bonaparte também, são nesses, inclusive o Lenin, quando ele trabalha o conceito de Estado, né, e a sua relação com o conceito de Estado burguesa, né, e também trabalha toda essa questão da transição socialista, ele faz referência especificamente a essas obras do Marx e do Engels. Do Engels a gente tem
Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, salvo engano. Não sei se esse texto é muito fácil de encontrar, mas também, né, dos clássicos, é muito interessante. O Lenin tem um texto também muito interessante, que eu gosto muito, que é a Conferência sobre o Estado, que ele fala da questão da democracia, ele aborda a questão da democracia burguesa e da importância da democracia burguesa para a construção de uma democracia socialista. Ele não fala exatamente de democracia socialista, isso está aí subentendido, né? Não que ele fale de recuperar a democracia burguesa, mas ele fala da importância do parlamento, né, para o desenvolvimento, para a ação, para a constituição de uma possível ação revolucionária, né? Ou seja, para a conscientização das massas, né? Ele fala que aí dá para tirar a conclusão de que é melhor vivermos sob uma democracia do que sob uma ditadura, né? Para a mobilização, para a construção de um movimento, para a mobilização das massas, é isso que ele está dizendo. Então, tem esses vários textos, né? É isso. O Danilo Martuccelli aqui já pegou sua tese, já colocou o link aqui nos comentários. Danilo, obrigada. Você é rápido, Danilo. Super obrigada, Danilo. Já divulgou um artigo seu também na PUC, que foi publicado na PUC de São Paulo. Tá ótimo, obrigada, Danilo. O Danilo também tem uma conferência que ele deu que é muito boa sobre sobre o conceito de ditadura do proletariado, que vale a pena também assistir. Exatamente. Né? Que foi realmente... E tem a conferência anterior do Armando, que é do Armando Boito, professor Armando Boito, que é o Estado e a Revolução em Lenin. Eu tenho a minha dissertação... Esse artigo, não sei se esse artigo que o Danilo está citando é o artigo que eu faço a crítica à concepção neutra de forças produtivas em Lenin, né? Tem esse outro lado que eu não abordei hoje na palestra, porque senão a gente ia até às 8 da noite, né? Mas tem esse outro lado, a defesa que o Lenin fez nos primeiros anos, nos anos que antecedem a Revolução Bolchevique do sistema taylorista, como ele via como um sistema com um modo de organização positivo, né, para a construção do socialismo, no sentido de alavancagem da produção, né, aumento da produção. O artigo de Lenin e a atualidade do princípio de ditadura do proletariado. Não é esse, não. É um outro artigo que eu publiquei, acho que na Ponto e Vírgula ou na Lutas Sociais, preciso ver qual delas, que é sobre a relação de Lenin com a concepção de Lenin de forças produtivas, né. E isso. E o livro do Linhart, né, do Robert Linhart, que é um livro que é Lenin, os camponeses e Taylor, né. Robert Linhart é um autor, Robert Linhart, como é que eu escrevo aqui nesse... para escrever aqui, acho que o Danilo vai colocar algo. O Robert Linhart era um autor, ele está vivo ainda, né, francês maoísta, né, ele participou ativamente da formulação do Maio de 68 na França, ele teve uma importância considerável, né, bastante grande, né, nesse movimento, e ele escreveu essa obra, Lenin, os camponeses e Taylor, na qual eu baseei para redigir a minha dissertação de mestrado, né, falando dessa concepção do Lenin neutra sobre as forças produtivas. Mas, assim, só para deixar bem claro, Robert Linhart era um leninista de coração, né, ele conhecia e conhece a obra de Lenin como ninguém, né? Ele tem uma leitura impressionantemente rica da obra de Lenin, né? Acho que é isso. Ângela, o André aqui, só vou ler o comentário dele, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Ele diz assim, temos que desenvolver um manifesto pelo leninismo anti-stalinista, recuperando os elementos da desestatização que você apontou na sua fala, povo em armas, democracia de massas e controle operário da produção. Excelente, André, também concordo com você. Sabe o que eu queria voltar um pouquinho lá no Lenin, no Marx e no Lenin,
Porque quando se fala, né, da ditadura do proletariado, causas, tudo bem que eu recomendo, né, para quem ainda tem esses fantasmas, né, quando se fala da ditadura do proletariado, que assista, por exemplo, a palestra que o Danilo deu, né, no curso, eu acho que é no Rondô da Liberdade, se não me falha a memória, né, acho que foi isso. Ou Isso. Da acho que crítica marxista e Rondônia Liberdade, isso. exato, né. Mas causas, né? De qualquer maneira, causa, né? Que você está falando de ditadura, e nós estamos combatendo a ditadura, uma possível ditadura do golpe de Estado, da ditadura militar, essa coisa toda, né? Eu estou dando uma de aluno aqui, tá? Então, assim, o que é essa ditadura? Por que essa ditadura ela é mais democrática? Eu colocaria nesses termos, assim, né? Que é uma ditadura? Qual é a diferença, né, dessa ditadura para outras ditaduras? Eu estou bem no senso comum, acho que dá para você perceber, mas Sim, eu acho que claro. Eu acho importante porque a sua pergunta é importantíssima, porque justamente numa última manifestação que houve, né, contra o governo Bolsonaro, né, houve um cartaz de apoio à ditadura do proletariado e os repórteres caíram, né, em cima, criticando. Na verdade, quando a gente fala de ditadura do proletariado, quando Lenin, especificamente o Lenin e o Marx falam de ditadura do proletariado, eles não estão falando de um regime político, ou seja, o que a gente entende por regime político, o regime democrático, o regime ditatorial, né? Eles estão falando de um tipo de Estado, vamos dizer assim, um Estado burguês que, em última instância, para se manter, ele vai lançar mão da repressão física, né, para reprimir. E essa ação está assim, vamos dizer assim, o Louis Althusser, né, esse filósofo francês que eu citei há pouco, ele disse que isso está acima das leis, ou seja, isso compõe a essência mesmo, vamos dizer assim, do Estado burguês, né? Então, no frigir dos ovos, ao mesmo tempo que a gente fala de ditadura do proletariado, para superar esse Estado burguês, né, a gente está falando que a ditadura do proletariado ela vem para destruir uma ditadura burguesa, uma ditadura de classe. Então, quando a gente se refere ao termo de ditadura do proletariado, a gente está falando uma ditadura no sentido de que é a classe oprimida, né, na sua grande maioria, né, que vai assumir esse poder de Estado, né, para transformar essa sociedade. E essa sociedade vai ser transformada, sim, sob um regime político democrático socialista. Né? Esse regime político não é ditatorial. Né? Por isso essa discussão que a gente fez um pouco antes sobre o pluralismo socialista, sobre a democracia socialista. É importante colocar isso, né? Que o socialismo não pode ser essa ideia tem que ser essa ideia tem que ser combatida. O socialismo não é sinônimo de partido único. O socialismo não é sinônimo de ditadura. Não pode ser considerado assim. O socialismo tem que ele tem que ser pensado nesse pluralismo, né, democrático, mas numa democracia de um novo tipo, não na recuperação, na remodulação de uma democracia burguesa, que essa sim limita, que essa sim exclui, que essa sim é uma democracia formal. É a melhor que a gente tem até o momento? Sim, mas ela é formal. Ela não confere as mesmas oportunidades a todos, né? Ela é formalmente igualitária, ela não é igualitária na sua essência, né? Então, nesse sentido, é necessário um período, né, de um Estado de novo tipo, que é esse Estado socialista, né, que o Lenin, que o Marx, depois o Lenin, né, chamam de ditadura do proletariado, para que essa ditadura do proletariado se extingua, ela vai desaparecer, se define, né? Nesse sentido, não é um regime político, né? É um regime da maioria. É a verdadeira democracia. É a verdadeira democracia, exatamente. Que para que seja instaurada, ela tem que ter, né, esse período
onde as classes ainda, quando as classes ainda permanecem, ela tem que, né, tá ali se ocupando esse novo aparelho estatal para, enfim, guiar, né, a extinção dessas classes, né? É isso. Mas ela não é sinônimo de autoritarismo, não é sinônimo de totalitarismo de maneira alguma. Então, é isso. Tá ok? Sim, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Não sei Eliel. se você quer fazer aí. Não tem mais comentários, perguntas, né? Só agradecer aqui ao Danilo, que ele colocou vários artigos e tal, Muito obrigada, Danilo. Super obrigada mesmo. comentários, né? Se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi muito legal, realmente, foi bacana ter, e está sendo muito bacana ter esse espaço, né, para discussão, é importante a participação de todos, né, porque aproveitar esses espaços, né, onde de troca, né, e de enriquecimento intelectual, teórico, político, né, é muito importante, né, a gente dedicar nosso tempo a isso, né. Então, na verdade, eu só tenho a agradecer e parabenizá-lo, Eliel, por essa iniciativa, né, que é uma iniciativa realmente, né, louvável, uma iniciativa de fôlego, e espero que, e desejar sucesso aí nas próximas palestras, que elas continuem. Obrigado, a gente agradece, né? Sua gentileza. É o que dá para fazer nesse momento, né, de isolamento. Eu acho que é realmente bastante, é muito, e é muito importante. Acho que isso tem que ser colocado em evidência, é uma iniciativa importantíssima. Esses espaços precisam ser ocupados e ampliados, sobretudo ampliados, né? E com o maior número de pessoas participando, realmente. Sim, sim. Talvez. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Ângela, não saia daí por enquanto, Tá tá? bem. Eu vou me despedir aqui, que eu vou encerrar a live, mas não saia da sala por enquanto. Tá bom. Muito obrigada a todos, então. Obrigada. Até a próxima. Até, gente. Valeu aí pelos comentários, perguntas e vários elogios também aí à palestra que a Ângela deu, inclusive a Raíssa pedindo mais palestras suas, viu? Então vamos aí combinar os temas aí. Tá bem. Obrigada, muito obrigada pelos comentários. Obrigada. Tchau, tchau.